Esse é o terceiro vídeo da série e isso significa que nós ultrapassamos 50% da nossa série. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma série de 4 vídeos que se chama O Nivelamento. Nada mais é uma formação para que você possa entender quais são as ferramentas. Como que você vai usar de armadura, que você vai se equipar para poder ter um caminho lucrativo na Bolsa de Valores. Então, pô Danilo, ouvi falar sobre Bolsa de Valores, me encantei ali pelo Day Trade ou pelo Swing Trade, mas eu confesso, eu abro o meu home broker, eu abro a ferramenta, para mim parece tudo grego, né? Como que eu leio o mercado? Então lembrando que essa série é uma série composta por 4 vídeos. No primeiro e no segundo, eu falei no primeiro lado um pouco da análise técnica e o segundo de candlestick. Agora eu vou te falar sobre indicadores. Eu quero te mostrar ali um pouco do indicador extremamente importante, simples de você entender e ele vai servir com base para que você possa aplicar técnicas no dia a dia. Então, vem comigo que agora eu vou te falar um pouquinho mais sobre a análise técnica, a gente vai aprofundar nos estudos dos indicadores. Rapidinho, lembrando que no final dessa série de 4 vídeos eu vou te entregar um presente, tá? Então eu vou fazer o resumo do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto vídeo, aí já mandar um PDF bonito, um arquivo lá, para você poder lembrar tanto com esses exemplos que eu estou apresentando aqui para você, quanto também uma maneira de uma consulta rápida, né? Então, se você tem interesse ali de ter esse material, fica aqui comigo, absorva o conteúdo no vídeo, já dá aquele likezinho maroto e não se esqueça, coloca na tua agenda aí o quarto e último vídeo, eu vou te entregar um presente, beleza? Então vamos lá, só para recapitular, eu falei para você que a Bolsa de Valores ela tem várias oscilações, aquela sobe, desce, sobe, você tem oportunidades para ganhar dinheiro. Ou no Day Trade ou no Swing Trade, de maneira muito simples. Ou você compra uma ação agora e daqui poucos segundos ou minutos você já tem um lucro. Ou você compra uma ação hoje e daqui 2 semanas, 4 dias você vende a ação também com lucro. Então Day Trade, operação iniciada e encerrada no mesmo dia. Operação de Swing Trade, ela pode ter duração de alguns pregões, certo? Beleza. Então, eu expliquei para você nessa série, no início dessa série, que a análise técnica nada mais é você estudar um gráfico. E nesse gráfico ela contém 2 informações, o preço com o tempo. Vou dar um trabalho aqui para o editor. Editor, coloca aqui, ó, plim, o modelo de um gráfico, que é o estudo do preço com o tempo. Então, a gente vai começar a tomar decisões para antecipar os preços, estudando tempo e preço. Beleza? E aí que entra um negócio muito legal, um troço que vai mudar o teu jogo. É você entender como funcionam os indicadores. Danilo, o que são indicadores? São estudos auxiliares para que você possa ler os preços, para que você possa entender como os preços eles se baseiam, como que eles se movimentam com o passar do tempo. E olha só, existem basicamente aqui 2 classes de indicadores, tá? Indicadores para você identificar tendência e indicadores para você poder reverter tendência. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? O mercado tem 3 únicos movimentos, ou ele sobe, ou ele cai, ou ele fica naquele cenário chato, lateralizado. Então, basicamente são esses 3 movimentos. Os indicadores eles vão auxiliar na sua tomada de decisão para que você possa ter uma performance muito mais lucrativa no mercado. Então vem aqui comigo, olha só, dentro da análise técnica, tá? Nós temos os indicadores, que nada mais são estudos auxiliares, que tem os rastreadores e os osciladores, tá? Então você vai começar a identificar que esses indicadores, esses estudos auxiliares, vai complementar você para tomar decisão. Vou te dar alguns exemplos aqui só para você poder ter uma sensibilidade, tá? Primeiro ponto. Osciladores são indicadores em que você vai utilizar no mercado sem tendência, certo? Mercado lateralizado, beleza? Mercados com tendência, eu vou usar indicadores rastreadores, que é com o mercado com tendência, de uma maneira muito simples. Osciladores, um IFR da vida, índice de força relativa, e um rastreador é uma média móvel. Existem N, tá? Eu vou te mostrar aqui alguns só para você ter uma curiosidade. Relação de indicadores. Você pode ter vários estudos que vão complementar ali no teu estudo. Alguns exemplos aqui mais conhecidos nas suas plataformas gráficas, tá? Média móvel,
índice de força relativa, conhecido como IFR, tem o MACD, que nada mais é uma derivação de médias móveis, bandas de Bollinger, que são estudos estatísticos, High-Low, que leva em consideração fechamentos máximas e mínimas, Momentum, que leva em consideração preço e volume, OBV, que leva em consideração volume, indicador de volatilidade, indicador financeiro, ou seja, existem N indicadores para você poder estudar. Logicamente que a gente pode até criar uma outra série aqui no canal do YouTube e explorando só indicadores. A gente pode pegar, destroçar um a um, mas nesse específico, ele é o terceiro vídeo da nossa série onde eu falei sobre análise técnica, candlestick e agora eu vou explorar aqui um pouco de média móvel que vai ajudar você a atuar aqui, ó, no mercado com tendência. Eu vou te explicar como que funciona esse indicador nessa classe, beleza? Olha só para você ter uma curiosidade como que movimentam os gráficos, tá? Esse aqui é um exemplo de uma média móvel. Lembra que eu te falei que existem tendência? Tendência de alta, tendência de baixa ou tendência definida? Isso aqui é um gráfico de candle, beleza? Eu tenho duas linhas aqui, uma vermelha e uma verde. Essa vermelha aqui, pode ver que ela é mais sensível, ela se movimenta mais rápido. Isso aqui é uma média móvel de 21 períodos, tá? Uma média que, se você olhar um gráfico diário, é aproximadamente uma média de um mês, né? 21 dias úteis que tem um mês. E essa linha verde aqui é uma média móvel de 200 períodos. É uma média que eu gosto. Eu já usei N médias no mercado, tá? Hoje as que eu mais gosto de utilizar são as de 21 e as de 200. Ambas médias móveis simples, tá? Então, basicamente são essas duas médias que a gente utiliza. Olha só um outro tipo de estudo aqui, um outro indicador. Esse aqui é conhecido como índice de força relativa, tá? Esse aqui é um indicador que ele já não aparece no gráfico, ele aparece aqui embaixo, algumas movimentaçõezinhas, onde que mostra, de uma maneira muito geral, se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Olha aqui um outro indicador, pode ver que agora ele tem uma outra linha aqui em volta, como se fosse um canalzinho em volta, conhecido como bandas de Bollinger. Existem N indicadores. Esse aqui é um outro exemplo de volume. Uma média móvel no volume financeiro, número de negócios que foram feitos, número de dinheiro que foram transacionados, ou seja, você tem N indicadores. E agora eu vou te mostrar o mais simples, o mais fácil e o que mais vai te dar resultado. Nossa, até parece aquelas propagandas, né? Compre hoje o mais simples, o mais barato, tal. Brincadeiras à parte. Existem N indicadores dentro do mercado, tá? O que eu quero te mostrar é o mais fácil de você poder usar e ele vai te dar muita clareza para poder antecipar as movimentações de mercado. Então, primeiro ponto, eu vou te explicar um pouco sobre média móvel, tá? Vem aqui comigo, vamos entender o conceito. Média móvel, de maneira simples, eu vou pegar uma média de negociação imóvel. Então, um exemplo, todos os dias eu tenho um fechamento da Bolsa de Valores. Eu vou estabelecer um tempo. Então, um exemplo que eu estabeleci aqui, 9 dias, tá? Eu estou olhando ali um gráfico diário, onde que cada candle tem uma formação ali de 9 pregões que eu separei. Então, eu vou pegar aqui o fechamento, de todos os 9 pregões. Então, aqui pode ser uma ação que fechou a R$10, aqui ela fechou a R$ 9,90, depois ela fechou a R$10,05, depois ela fechou a R$ 9,99, R$10,15, R$10,30, R$10,23, R$10,12, R$10,14. Ou seja, eu peguei aqui em 9 pregões diferentes, o fechamento de 9 pregões. Somei todos eles e dividi por 9. Ou seja, eu peguei uma média de 9 períodos. Por que ela é móvel, né? Porque toda vez que eu tenho um novo valor, eu vou adicionar um valor à minha série e vou excluir o último. Um exemplo, surgiu um novo pregão, eu vou adicionar mais um estudo na minha série e vou deletar o antigo. Nota que eu continuei ainda com 9 estudos. Se surgir um outro, eu vou adicionar um na minha série e vou excluir o último. Então, a média móvel, ele nada mais é um indicador onde que eu vou movimentá-lo à medida que eu tiver um novo estudo aparecendo no mercado. E isso facilita muito a nossa tomada de decisão, tá? A média móvel, ela vai te ajudar a identificar o início ou o término de uma tendência, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou ter um novo gráfico, uma nova linha sendo formada de média quando os preços forem negociados. Então, só para você ter uma ideia aqui, as médias móveis, elas vão reagir conforme os mercados eles são negociados. Por que a média móvel ela é um indicador muito importante? De uma maneira muito simples, tá? Na nossa vida, a gente tem uma média de quantos que a gente come. Então, um exemplo, se você vai num restaurante ou se você faz uma refeição ali básica, você come ali 500 gramas de alimento. Meio quilo de alimento é o que você come. Beleza.
Então tem dias em que você vai ter mais fome e você vai comer muito mais, ou vai ter dias que você vai ter menos fome e vai comer ali 300 gramas, 200 gramas de comida. E tá tudo bem. Um outro exemplo nosso como seres humanos. A gente dorme em torno de 8 horas por noite, né? Então tem dias que você pode dormir 6 horas e acordar um pouquinho mais cansado, e tem dias que você vai poder dormir 10 horas e vai acordar um pouco mais descansado. Mas numa média, você dorme em torno de 8 horas por dia. Na Bolsa de Valores é muito engraçado porque os preços eles seguem uma média. Então, um exemplo, os preços eles negociam uma média naquele mês, um exemplo a R$10. Vai ter algum momento daquele mês que o preço ele vai se distanciar, ele vai subir muito e vai chegar um exemplo a R$10,50. A média que o mercado pratica é R$10. Agora a ação está sendo praticada a R$10,50. Significa que o preço está muito acima da minha média. Ou o preço ele vai cair até o meu preço médio, ou o preço vai ficar sendo negociado até R$10,50 e a média de preço ele vai começar a subir e encontrar os R$10,50. Então a média ela vai te mostrar se o preço ela subiu muito ou se o preço ele caiu muito. Vai ser um balizador para você classificar tendência. Um outro exemplo, uma ação é negociada a 10. Pode ser que uma ação ela caiu e ela está sendo negociada a 9,20. Nossa, a média está 10 e agora está sendo negociada a 9,20, o preço está muito barato, está muito afastado da minha média. Então a média móvel ela vai reagir à medida que os investidores colocarem as suas ordens de negociação na própria bolsa, tá? Então, seja o investidor tomando decisão pela análise fundamentalista, seja os investidores tomando decisões porque o mundo inteiro ficou com bom humor, notícias econômicas positivas, eles querem comprar. Então eu sempre vou olhar a média, eu não vou olhar o porquê que eles estão comprando, mas eu vou olhar, opa, a média de preço está inclinada para cima, a média de preço está inclinada para baixo. E eu vou conseguir tomar decisões mais assertivas. Olha aqui comigo, isso aqui é um gráfico em que eu vejo que o preço ele se deslocou daqui de cima para baixo. Lembra que a análise técnica a gente estudou que nada mais é o preço com o tempo? O preço estava aqui, ele veio para cá, o preço ele caiu, beleza? Olha só, essa linha vermelha é uma média móvel de 21 períodos. Então, quando o preço está abaixo da minha média, significa ali um viés de baixa, uma tendência de baixa, tá? Então, aqui eu tinha uma tendência de baixa, aqui o preço ele cruzou acima, acima e abaixo. Nesse período, eu tive uma tendência indefinida, que o mercado ele não tinha uma direção tão clara, e depois ele apontou para baixo, os preços ficando abaixo dessa linha, isso significa uma tendência de baixa. Olha só um outro exemplo. O preço se movimentou com o passar do tempo. Aqui estava barato, o preço ficou caro. O preço, ele trabalhou todo esse momento em cima dessa linha vermelha. Ele trabalhou todo esse momento em uma tendência de alta. E um determinado... Lembra que eu falei do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo? Olha o ciclo grande, olha o segundo ciclo. Eu tive uma pequena queda. Aqui o mercado trabalhou com uma pequena tendência de baixa. Depois ele voltou a trabalhar acima da minha média. Ele começou a apontar ali uma tendência de alta. Olha só, outro exemplo de média. O preço ficou indefinido, caiu. Toda vez que ele ficou abaixo da minha média, um viés de baixa. Ele não conseguia romper a linha para cima. Claro que dentro do estudo da análise técnica, quando você vai se aprofundar em estratégias, os famosos setups, precisam acontecer algumas coisas em cima da média para que você possa tomar a decisão mais assertiva. Mas o que eu queria te falar é que no mercado financeiro você consegue antecipar os movimentos, lendo ali o preço com o passar do tempo e tendo estudos auxiliares, alguns indicadores auxiliares. E eu te apresentei aqui a média móvel. Claro que existem outras médias dentro do mercado. Quando eu comecei a usar, eu sempre usei 4 médias. Eu usava a média móvel exponencial de 9 períodos, a de 21 períodos simples, a de 50 e a de 200. 9, 21, 50 e 200. Só a de 9 era exponencial, outras eram simples / aritméticas. Com o passar do tempo, eu deixei de usar a 9 e a de 50. Eu só uso 2 médias móveis, que é a de 21 e a de 200. Gosto muito, elas me dão muito sinais claros para eu montar minhas posições. E aí você combinando depois candlestick com média móvel, com suportes e resistências, o teu índice de lucratividade na bolsa, ele vai subir drasticamente. Tá certo? Então, logicamente que tem muito conteúdo para a gente poder explorar sobre indicadores, eu vou abordar com você numa outra série. Mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero saber assim, te apresentei aqui diversos indicadores, tá? Diversos. Comenta aqui embaixo nesse vídeo qual indicador que você geralmente costuma usar. Danilo, eu uso média móvel, eu uso banda de Bollinger, eu uso Fibonacci, eu uso IFR, MACD.
Comenta aqui que eu quero saber se tem bastante gente que usa os indicadores, aí eu vou usar todos esses comentários para a gente criar, às vezes, uma série específica só de indicadores na Bolsa de Valores, beleza? Então, olha só, esse é o terceiro vídeo da nossa série e o objetivo aqui é te fazer um nivelamento, tá? Onde que você vai ter as ferramentas iniciais para que você possa já começar a lucrar na Bolsa de Valores. Primeiro vídeo, a gente falou sobre análise técnica. Segundo vídeo, candlestick e esse vídeo de médias móveis. Eu vou falar mais um, o quarto vídeo que é de Fibonacci. Aqui na descrição do vídeo, se você não assistiu os primeiros, clica na descrição que você vai ter o link do primeiro, do segundo vídeo para você poder assistir. E não se esqueça, eu vou agora gravar o último vídeo da série e eu vou juntar todo esse material de todos esses 4 vídeos e vou te entregar um PDF, um arquivo totalmente digitalizado para você consultar e principalmente facilitar o teu processo de aprendizado aí na Bolsa de Valores, beleza? Se tem gostado dessa série, eu convido você a dar um likezinho, vou agradecer imensamente. E agora vamos lá que agora eu quero falar sobre Fibonacci, o próximo vídeo está imperdível. Vamos lá assistir o próximo, valeu!